A humanidade precisa de guias, de modo, pois, que adiante com estes programas que servirão muito à humanidade. Assim, desta maneira, podemos ter a aspiração de capacitarmos nestas realidades atenciosamente editores. Alguns trechos das cartas importantes do Venerável Mestre Rabulô. Abaixo elencamos alguns trechos importantes extraídos de cartas do Venerável Mestre Rabulô, que são muito significativos para todos nós, estudantes de gnose samaliana. São cartas de orientações finais do Venerável Mestre Rabulô, conforme está abaixo. Então, numa carta ele diz o seguinte, abre aspas, trabalhem cegamente, duro, sem deixar um momento de estar dando-lhe a morte. Duro e o desdobramento astral, quem trabalha com essas duas coisas, seriamente são resgatados. Não fracassará, não os deixará fracassar. Isto foi o último que pude encontrar no interno como salvação do estudante gnóstico. Então, nesse trecho, o Venerável Mestre está dizendo que não precisa da tão propalada análise, dissecação, compreensão do eu para fazer a morte. A morte cega significa estar pedindo, de instante em instante, a desintegração daquele eu que está atuando, mesmo sem saber, ter que saber intelectualmente de onde vem, como veio, e já pede imediato, é muito revolucionário, né? E por esta a proposta, né, comentando a parte anterior que lemos, se vê que o Venerável Mestre Rabulô não fechou o movimento. Aí ele dá uma verdadeira didática como se deve prosseguir o movimento de disseminação da gnose. O que ele faz? O que ele dá como parâmetros? A morte, né, em marcha definitivamente, e o desdobramento astral. E aí ele diz, quem fizer isto vai preparando a si mesmo e vai ajudando a preparar os demais. Como é que poderia ajudar a preparar os demais se não fosse a gnose em movimento, como pensa a maioria das pessoas que a gnose não pode se movimentar mais? Então aí está um bom motivo para a nossa reflexão. Prosseguindo aqui, o Venerável Mestre Rabulô, num trecho da carta de 30/2/98, abre aspas, que ele vai dizer o seguinte, o trabalho sério que ele diz aí é o trabalho da morte, a morte que livra do abismo e de qualquer castigo. Aí fecha aspas. Outro trecho do Venerável Mestre Rabulô, do dia 12/9/98, abre aspas. Nos que estão errando em abandonar o trabalho da morte por outras atividades. O trabalho da morte deve ser desde o momento em que a gente se levanta até o momento de ir dormir, trabalhar continuamente. Fecha aspas. Quando a gente se põe a praticar a morte, porém, em realidade, de instante em instante, de momento em momento, na prática, onde quer que esteja, está protegido pelas hierarquias. O pai e a mãe os protegem para que possa seguir adiante. Não tenham medo sobre isto que lhes digo, porque assim estão protegidos pelas hierarquias. Os que estejam trabalhando seriamente, os que não estão trabalhando, senão falando, mas a estes sim os pega a espada. Isso por dizer então do Mestre Rabulô. Em outra carta ele diz, Venerável Mestre Rabulô, carta 227, abre aspas. E todo aquele que inicia um trabalho seriamente com a morte, este é resgatado, ainda que não tenha os 50%
de consciência desperta. Não é que vão levá-lo à ilha do êxodo, porém o levam a outro lugar seguro, onde nada lhe acontecerá e poderá seguir seu trabalho. O trabalho da morte é básico e fundamental, porém, continuamente, a todo instante, temos que estar trabalhando, auto-observando-se a todos os detalhes, negativo, pedir à Mãe Divina a eliminação dos agregados que vão aparecendo. Então, isto, fecha aspas, foi do Venerável Mestre Rabulu. Abrindo aspas para outro trecho, ele diz o seguinte: Venerável Mestre Rabulu, em 13/8 de 98, carta 833. Veja bem que as cartas dele, né, para os seus estudantes, para todo o movimento gnóstico, eram numeradas. Então, abre aspas, ele diz o seguinte: não importa de modo algum o que está acontecendo, siga fazendo a morte. O importante é a morte de segundo a segundo. Continue praticando a morte e o desdobramento astral e verão os resultados que irão ter. Fecha aspas. Em outra carta de 11 de 98, o Venerável Mestre Rabulu abre aspas e diz o seguinte: siga praticando até que saia a vontade voluntariamente do seu corpo e morra de instante a instante, momento a momento, para que lhe facilite mais o desdobramento astral e a consciência. Fecha aspas. Então, em outra carta, de 28/7/97, carta 981, do Venerável Mestre Rabulu. Desta carta eu não tenho a descrição, mas a gente pode ler aí no site, tá? Da Aguissal. Então, até aqui a todos que acompanharam a leitura deste capítulo, meu muito agradecido, né? Eu sou grato a todos por estar aqui, por se interessar por este assunto, que cada vez diminui mais a quantidade de gente que vai interessando por ele, à medida que vai aumentando o volume de comunicação, de conhecimento a respeito do tema, vai diminuindo o anelo e o interesse das pessoas. É isso que ocorre atualmente. Fiquem todos com Deus, a paz reverencial.